Muito bem, pessoal, nós vamos dar sequência à nossa aula de logaritmos, porém agora nós vamos falar sobre as propriedades dos logaritmos, que na minha opinião é um dos principais tópicos para a tua provinha do Enem, ok? Então eu vou trazer para vocês as propriedades e eu gostaria que você ficasse atento aí de casa, porque você deve saber as propriedades do início para o fim e do fim para o início do princípio do começo, ok? Vamos nessa! Muito bem, pessoal, chegamos num momento muito importante da nossa aula, que é a parte das propriedades dos logaritmos. E a primeira propriedade para vocês é logaritmo em que o teu logaritmando vale 1. Que fique bem claro, pessoal, que todas as propriedades e todos os exemplos que eu colocar nesta aula, eu estou supondo as condições de existência. Ou seja, os teus logaritmandos são números positivos e as tuas bases são números positivos e diferentes da tua unidade. Repito, logaritmando positivo maior do que zero e as suas bases positivas e diferentes da tua unidade. Quanto é que vale o logaritmo de 1 em qualquer base A, desde que a base seja positiva e diferente de 1? Pessoal, isso aqui nós já vimos no começo desta aula aqui, aplicando a regra do bumbum. Muito bem! Eu não sei quanto é que vale o logaritmo. Se você não sabe, você automaticamente chama de uma variável, geralmente x. Depois que você chamar o logaritmo de x, para você encontrar esse x, regra do bumbum, ou seja, o valor que está à direita da igualdade é o expoente da tua base, para você igualar ao logaritmando, regra do bumbum. Então vamos lá, vamos escrever o que eu acabei de ler, pessoal. O x é o expoente da tua base para você igualar ao teu logaritmando, que neste caso vale 1. Só que você concorda comigo, pessoal, que no lugar do teu 1, eu posso colocar qualquer potência de expoente 0. Então, no lugar do 1, eu posso colocar a na 0, por exemplo. Qualquer valor elevado no expoente 0 corresponde a 1. Como você tem uma igualdade entre duas potências de bases iguais, você vai cancelar as bases e você vai igualar os meus expoentes. Professor, mas isso serve para qualquer base A? Para qualquer base A, diferente de 1 e maior que 0. Em outras palavras, sempre que eu perguntar para vocês daqui para frente quanto é que vale o logaritmo de 1 em qualquer base, automaticamente você vai responder que esse logaritmo vale 0. Olhando para os exemplos mais ao lado, o logaritmo de 1 na base 7. O logaritmo de 1 em qualquer base é 0. O logaritmo de 1 na base raiz quadrada de 2. O logaritmo de 1 em qualquer base é 0. Agora eu vou tentar pegar você. O logaritmo de 1 na base 1/3. O logaritmo de 1 em qualquer base também vale 0, ok? Então a primeira propriedade é o logaritmo de 1 em qualquer base sempre vai ser igual a 0, sempre vai ser nulo, ok? Desde, é claro, que as condições de existência sejam respeitadas. Passemos para a próxima propriedade. Vamos nessa! Muito bem, pessoal, agora eu quero uma atenção especial de todos vocês, porque esta propriedade aqui, muitos de vocês aprenderam de uma maneira um pouquinho diferente. Então eu peço aqui atenção total e olhe para o quadro. Vem cá! Eu estou perguntando para vocês quanto é que vale o logaritmo em que o teu logaritmando é uma potência de base A, expoente m de Mari Claudinete. A base do teu logaritmo também é uma potência de base A, elevada no expoente n de Nadjara. Você pode perceber, pessoal, que o teu logaritmando tem base A, a tua base tem base A. Em outras palavras, o logaritmando e a base são o quê? Iguais. Você já deve ter escutado por aí a seguinte frase. Quando nós tivermos um logaritmo em que o logaritmando e a base são iguais, o resultado vale 1. Mas pinóia, calma lá! Quando nós tivermos um logaritmo em que o logaritmando e a base são iguais, olha só o que você vai fazer. Preste atenção no Vavac. Você vai simplificar o teu logaritmando com a tua base juntamente com o logaritmo. Então olha só o que eu estou fazendo. Você gosta de cortar, não gosta? Então preste atenção. Você vai cortar o logaritmando com o logaritmo junto com a base. E automaticamente, pessoal, o resultado desse logaritmo vai ser sempre uma fração. Ah, mas é que fração. Ah, mas é que fração. Mas é que fração. Então, sempre que o teu logaritmando for igual à tua base, você vai cancelar o logaritmando com a base junto com a simbologia log, corta tudo, e o resultado vai ser uma fração. Deixa eu endireitar minha fração aqui. Agora, essa fração vai ser quem? Essa tua fração, o numerador vai ser o expoente do teu logaritmando, no caso, o m de Mari Claudinete. O teu denominador vai ser o expoente da tua base, no caso, n de Nadjara. Para eu provar e te mostrar, pessoal, o que eu estou falando,
Eu fiz questão de pegar como primeiro exemplo um dos exemplos do começo desta aula, onde você tinha que aplicar a regra do bumbum. Regra do bumbum só por necessidade. Olha para cá. Eu tenho um logaritmo de 625 na base 25. O grande segredo aqui, pessoal, é o mesmo lá das equações exponenciais. O grande segredo é você tentar reduzir o logaritmando e a base do logaritmo, ambos a potências de mesma base. Em outras palavras, eu vou colocar o logaritmo no lugar do teu 625, dá para tu escreveres isso aqui como 5 elevado no expoente 4. No lugar do teu 25, dá para tu colocares o 5 elevado ao quadrado. Agora, falando matematicamente para vocês e aplicando essa propriedade. Neste caso, dá para tu perceberes que o logaritmando vale 5, a tua base vale 5. Logaritmando 5, a base vale 5. Logaritmando e base iguais. Logaritmando e base iguais. Se o logaritmando e a base são iguais, o que você faz? Corta o logaritmando, corta a tua base junto com a simbologia log, e simplesmente divida os teus expoentes. Você vai pegar o expoente do logaritmando, que vale 4, e vai dividir pelo expoente da tua base, que vale 2. 4 dividido por 2, nós já sabemos que corresponde a 2. Volta no começo dessa aula para você conferir que quando eu perguntei para vocês quanto é que valia o logaritmo de 625 na base 25, você chamou de x, aplicou a regra da bunda, trabalhou com a equação exponencial, mas chegou exatamente nesse 2. Ok? Olha o próximo exemplo aqui. Quanto é que vale? Eu quero mais rápido, hein? Eu quero mais agilidade. Quanto é que vale o logaritmo de 81 na base 3? Primeiro passo, você vai tentar reduzir o logaritmando e a base a potências de mesma base. Então você vai ter logaritmo. No lugar do 81, dá para colocarmos 3 elevado no expoente 4. 3 na quarta, 81. No lugar do teu 3, você vai deixar 3. Só não esqueça, 3 é a mesma coisa que 3 na 1. Dá para enxergar aqui, ó, 3 na 1, ok? Agora você vai ter, pessoal, falando mais uma vez, matematicamente para vocês, um logaritmo em que o logaritmando e a base são iguais. Se o logaritmando e a base são iguais, você vai cancelar o logaritmando, vai cancelar o logaritmo com a base e vai dividir os teus expoentes. Neste caso, o expoente 4 dividido pelo teu expoente 1, você vai ter 4 dividido por 1, isso aqui vai ser igual a 4. Então, em outras palavras, o logaritmo de 81 na base 3 corresponde a 4. Agora eu vou tentar te sacanear, hein? Vou tentar, mas você que está acompanhando a nossa série Matemática Melzinho na Chupeta, que está inscrito no nosso canal, não vai cair nessa, porque você já assistiu às aulas anteriores. Veja só, logaritmo de raiz quadrada de 5 na base 5. Vavá, eu não sei nem quanto é que vale raiz quadrada de 5. Imagina o logaritmo de raiz quadrada de 5. Preste bem atenção. O nosso objetivo é tentar transformar o logaritmando e a base em potências de mesma base. Mas você já aprendeu comigo, pessoal, em aulas anteriores, que raiz quadrada de 5 eu posso escrever como uma potência, em que a base desta potência é o logaritmado, e o expoente desta potência é fracionário, ou seja, 5 elevado no expoente 1/2. Agora, tudo isso, aqui você vai ter a base 5 elevado na 1. Pessoal, agora mais uma vez, falando matematicamente para ti, logaritmando igual a base, cancelemos e vamos dividir os nossos expoentes. Por gentileza, faça de casa aí de cabeça, ou melhor, faça de cabeça aí de casa para mim. Eu tenho 1/2, expoente 1/2, dividido pelo expoente 1. 1/2 dividido pelo expoente 1 vai ser exatamente igual a 1/2, ou seja, o logaritmo de raiz quadrada de 5 na base 5 corresponde ao teu 1/2, ok? Vamos para mais propriedades, porque vem coisa boa pela frente aí. Vamos nessa! Muito bem, pessoal, nesta propriedade eu volto a falar para vocês a definição de potência. Lembremos que quando eu falo em potência, deves vir automaticamente à tua cabeça base elevada num expoente. Base, expoente, base, expoente, base, expoente, potência. Só que neste caso, eu tenho uma potência especial. A base desta potência eu chamei de A, e o expoente desta potência de base A é um logaritmo. Então é A elevado em logaritmo, A elevado na log. Agora, o que eu quero que você perceba? Sempre que tu tiveres uma potência, independentemente da tua base, em que o expoente desta potência for o expoente desta base for um logaritmo, você vai olhar para a base do logaritmo. Se esta base do logaritmo for igual à base da tua potência, o resultado de toda a tua operação vai ser o teu próprio logaritmando. No caso, vai ser o teu n de Nadjara.
Em outras palavras, presta muita atenção, porque eu vou repetir. Aquece. Sempre que nós tivermos uma potência base elevada no expoente, em que o expoente desta potência é um logaritmo, você vai olhar para a base do teu logaritmo. Se a base do teu logaritmo for igual à base da tua potência, o resultado dessa operação é direto o teu próprio logaritmando. Eu vou colocar para vocês alguns exemplos aqui, pessoal, de cabeça. Vem cá. Eu vou puxar para vocês mais ou menos o seguinte exemplo. Eu tenho 7, olha lá, 7, elevado no expoente logaritmo de 3, isso tudo na base 7. Pessoal, mal e mal a gente sabe calcular 7 ao quadrado, né, velho? 7 ao quadrado é 7 vezes 7, 49. Né? E 7 elevado ao cubo é 7 vezes 7 vezes 7. Agora, 7 elevado no logaritmo de 3 na base 7. Quando aparecer como expoente um logaritmo, o que você faz? Eu estou aqui procurando a minha caneta, só um pouquinho. Achei a minha caneta. Vem cá. Quando o expoente da potência for um logaritmo, o que você faz? Olha para a base do logaritmo. Se a base do teu logaritmo for exatamente igual à base da tua potência, o resultado, pessoal, vai ser o teu próprio logaritmando. No caso, o teu resultado vai ser o próprio 3. Professor, vou dar uma cortada, né? Agora de cortar, nada de cortar. É só pegar o teu logaritmando e colocar como resultado. Ok, vamos colocar mais um exemplo aqui, pessoal. Eu tenho, por exemplo, 4 elevado no expoente, em que o expoente, mais uma vez, é um logaritmo. Agora, eu vou colocar logaritmo para vocês, vou chutar aqui, logaritmo para vocês de 5 na base 4. Mais uma vez, já calculou aí, pessoal, quanto é que deu isso? Como o teu expoente é um logaritmo, você vai olhar para a base deste logaritmo. Se a base do logaritmo for igual à base da potência, o resultado de toda a operação é o teu logaritmando. No caso, 5. Mas o que eu quero de você? Você que está me acompanhando aqui, pessoal, neste trabalho, olá, quase tossi. Você que está me acompanhando aqui neste meu trabalho, eu quero algo mais. Eu quero que você que está em casa faça a diferença em relação ao teu concorrente. Presta atenção aqui. Eu coloquei para vocês, pessoal, no começo desta aula, bem no início, eu falei para vocês que quando nós tivermos, por exemplo, 2 elevado na x igual a 5, lembra desse exemplo? Agora, dá para você reduzir ambos os membros a potências de mesma base, a fim de simplificá-las e igualar os meus expoentes? Não. Então, quando eu falei que isto não dá para fazer, automaticamente o expoente da tua potência é um logaritmo. E é isso que eu quero de vocês. Após esta dica, quando alguém perguntar para vocês quanto é que vale o x, você vai saber responder. Olha lá, 2 elevado na x. Bom, 2 na 1 é 2. Não dá. 2 ao quadrado é 4, quase. 2 ao cubo, passou, é 8. Então tem que ser 2 elevado em um expoente que esteja entre 2 e 3, não é isso? Olha só, pessoal, como não dá para você cortar, o aluno chega a tremer, não é isso? Não dá para cortar, chega a tremer. Como não dá para cortar as bases e igualar os expoentes? O meu expoente é um logaritmo. Então você vai fazer o seguinte, você copia a base 2, você coloca como expoente um logaritmo, simbologia log. O resultado aqui tem que ser quanto? 5, não é isso? Só que a base do teu logaritmo tem que ser igual à base da tua potência. Neste caso, o logaritmo de base 2. E automaticamente o logaritmando do teu logaritmo tem que ser o teu resultado. Olha lá, o logaritmando tem que ser o teu resultado. Então, neste caso, vale 5. Em outras palavras, o expoente x é logaritmo de 5 na base 2. Eu vou colocar mais um exemplo para você fixar esta ideia. Eu vou perguntar para vocês, vamos colocar para o lado aqui, quanto é que vale 3 elevado no expoente x, ou melhor, eu vou perguntar quanto é que vale x. 3 elevado na x corresponde a 8. Pessoal, 3 ao quadrado é 9, passou. 3 na 1 é 3, muito longe. Então, 3 elevado em qual valor irá resultar em 8? Como não dá para você cortar, tu já sabe que o expoente desta potência é um logaritmo. Então, vamos lá. Você vai ter aqui 3. Agora, você já sabe que o expoente é um logaritmo, coloque log. O resultado continua sendo 8. A base deste logaritmo tem que ser a base da tua potência. Neste caso, a base tem que ser 3. E o logaritmando tem que ser o teu resultado. Neste caso, o logaritmando vale 8. Então, o teu x vai ser igual a logaritmo de 8 na base 3. Tranquilo, venho? É para isso que serve esta propriedadezinha. Mas nós não paramos por aí, porque tem mais propriedade pela frente. Vamos nessa! Muito bem, pessoal, agora nós vamos para as propriedades campeãs de audiência, ou seja, nós vamos para as propriedades operatórias. E a primeira que eu estou trazendo para vocês é esta aqui.
o logaritmo de m vezes n na base A. Falando matematicamente, eu estou perguntando, o logaritmo de um produto poderá ser desenvolvido? Sim, o logaritmo de um produto, ele poderá ser desenvolvido como a soma de dois logaritmos. Traduzindo para vocês, o logaritmo de m vezes n é o logaritmo de m na base A mais o logaritmo de n na mesma base A. Ok, vamos pegar um exemplo bem simples. Eu tenho o logaritmo de 2x na base 2. Perceba que a tua base vale 2 e o teu logaritmando é um produto 2 vezes x. Como no logaritmando aparecer uma multiplicação, quando aparece uma multiplicação no teu logaritmando, você poderá abrir ou desenvolver este logaritmo como soma de dois logaritmos de mesma base. Em outras palavras, o logaritmo de 2 vezes x é a mesma coisa que o logaritmo de 2 na base 2, log de 2 na base 2, mais, olha lá, mais o logaritmo de x também na base 2. Agora eu gostaria que você usasse uma das propriedades anteriores que nós trabalhamos nesta aula. Dá para tu perceberes que eu tenho um logaritmo em que o logaritmando vale 2 e a base vale 2. Ou seja, o logaritmando e a base são iguais. Quando o logaritmando e a base são iguais, o resultado vale 1. Não, maspinóia, não é isso? Às vezes pode ser 1, às vezes não. Então cuida lá. Como assim, Vavá? Como é que eu te ensinei? Olhe para o expoente do logaritmando. Não aparece, vale 1. Olhe para o logaritmando da base, não aparece. Olhe para o expoente da base, perdão, não aparece, vale 1. Como o teu logaritmando e a tua base são iguais, você vai simplificar e você vai dividir os teus expoentes. Agora, faça em casa de cabeça comigo. Quanto é que vale 1 expoente dividido pelo expoente 1? Quanto é que vale 1 dividido por 1? 1 dividido por 1 vai resultar em 1. Mas aqui você vai continuar com o logaritmo de x na base 2, ok? Então, o resultado do meu logaritmo vai ser 1 mais o teu logaritmo de x na base 2, ok? Agora, o que eu quero de vocês é o processo inverso. Aluno que enxergar as propriedades de trás para frente sempre vai levar vantagem em relação ao concorrente. Perceba, pessoal, que eu tenho aqui a soma de dois logaritmos. Na tua prova, sempre quando tu tiveres a soma de dois ou mais logaritmos, vou repetir, na tua prova, sempre que aparecer a soma de dois ou mais logaritmos, você vai olhar imediatamente para as bases desses logaritmos. Se as bases dos teus logaritmos forem iguais, você vai transformar esta soma em um logaritmo só. Ah, mas e se eu estiver somando, professor, 3, 4, 5 logaritmos? Se todos esses logaritmos tiverem as mesmas bases, você vai transformar a soma dos 2, 3, 4, 5 logaritmos em um logaritmo só. O que você faz? Você conserva a simbologia log, você conserva a base que é comum, no caso 3, e você multiplica os teus logaritmandos. No caso, 2 vezes 5. 2 vezes 5 vai dar um total de 10. Em outras palavras, o logaritmo de 2 na base 3 mais o logaritmo de 5 na base 3 é a mesma coisa que o logaritmo de 10 na base 3. E o logaritmo de 10 na base 3, pessoal, eu vou te mostrar daqui a pouquinho como encontrar este valor, ok? Essa foi a primeira propriedade operatória, mas nós temos mais outras propriedades tão importantes como essa. Vamos para a próxima propriedade. Muito bem, pessoal, vamos para mais uma propriedade operatória, porém vamos para a propriedade para a operação inversa da tua multiplicação, ou seja, a tua divisão. Eu vou trazer para vocês o logaritmo de uma divisão, ou seja, quanto equivale o logaritmo de m de Mari Claudinete dividido por n de Nadjara? Quanto equivale o logaritmo de uma fração? Na verdade, a minha pergunta é um pouco errônea, né? Quanto equivale, não. O que eu posso fazer com o logaritmo de uma fração? O que eu poderei fazer com o logaritmo de uma divisão? O logaritmo de uma divisão poderá ser desenvolvido, poderá ser aberto como a diferença entre dois logaritmos de mesma base. Traduzindo, o logaritmo de uma fração vai ser sempre igual ao logaritmo do numerador dessa fração na base dada, menos o logaritmo do denominador dessa fração na mesma base. O logaritmo de m sobre n na base A é o log de m na base A menos o log de n na base A. Ok? Só o que eu quero de vocês é o processo contrário. Porque decorar a propriedade de logaritmos todo mundo decora. Só que às vezes chega no momento da prova, aí você está lá no meio daquela questãozinha do Enem, aí tem que fazer uma aplicação de propriedade e você não enxerga porque essa propriedade deveria ser aplicada de trás para frente. Como é que eu faço, professor, uma leitura matemática de trás para frente, do fim
para o início do princípio do começo. Você faz o seguinte: sempre que aparecer a diferença entre dois logaritmos, você vai olhar para as bases desses logaritmos. Se as bases forem as mesmas, você vai transformar esta diferença entre dois logaritmos de mesma base em um logaritmo só. Você vai conservar o logaritmo com a base comum e você vai dividir os teus logaritmandos nesta ordem: numerador, denominador, numerador, denominador, ou seja, m dividido por n. Olhe para o nosso exemplo. Eu tenho o logaritmo de 15 na base 3 menos logaritmo de 5 na base 3. Em outras palavras, apareceu para vocês a diferença entre dois logaritmos. Apareceu a diferença entre dois logaritmos, o que você faz? Olha para o lado, olha para o fiscal, olha para cima, olha para as bases. Muito bem, olha para as bases. Então, quando aparecer a diferença entre dois logaritmos, você vai olhar para as bases. A partir do momento que as bases são iguais, você vai transformar essa diferença de logaritmos em um logaritmo só. Você vai colocar log, você vai conservar a tua base comum, que neste caso vale 3, e você terá que dividir os teus logaritmandos nesta ordem: numerador, denominador, numerador, denominador, ou seja, 15 dividido por 5. Então nós vamos colocar que assim, pessoal, nada mais, nada menos, que o teu novo logaritmando tem que ser igual a 15 dividido por 5. Agora, faça aquela divisão de cabeça. Quanto é que dá 15 dividido por 5? 3. Então, vou continuar aqui. Você vai ter o logaritmo de 3 na base 3. Agora, falando mais uma vez matematicamente para vocês. Quando o logaritmando é igual à tua base, qual foi a dica que eu dei para vocês? Você vai olhar para o expoente do logaritmando, que neste caso não aparece, vale 1. Vai olhar para o expoente da tua base, que neste caso também não aparece, vale 1. E como o logaritmando e a base são iguais, simplifiquemos. Você vai dividir os teus expoentes. E dividindo, pessoal, 1 por 1, 1 dividido por 1 vai ser igual à tua unidade. Em outras palavras, o logaritmo de 15 na base 3 menos o logaritmo de 5 na base 3, que parecia ser uma coisa impossível, vai ser igual à tua unidade. Ok? Essa foi mais uma propriedadezinha operatória. Eu vou trazer para vocês mais propriedades. Vamos nessa! Pessoal, muito importante nessa propriedade, muito importante mesmo, né? Na verdade, nem a propriedade. Na verdade, eu vou te mostrar agora o que você não deve fazer. E muitos alunos confundem logaritmo da soma, logaritmo do produto, que é a soma de logaritmos, logaritmo da diferença, logaritmo da divisão, que é a diferença de logaritmos, ok? Logaritmo da diferença não é a mesma coisa que a diferença de logaritmos. Logaritmo da soma não é a mesma coisa que soma de logaritmos. Então, veja só. Aqui você tem um logaritmo de m mais n na base A. Muitos alunos fazem isso aqui. Logaritmo de m mais n, logaritmo da soma, é igual à soma de logaritmos. Não. Nós já vimos, pessoal, que sempre que aparecer uma soma de dois logaritmos, você vai olhar para onde? Para mim? Não, para a base. Você vai olhar para a base e se as bases forem iguais, você poderá transformar esta soma de logaritmos em um logaritmo só. Como é que eu transformo toda esta soma em um logaritmo só? Você conserva o teu logaritmo, conserva a tua base, e como você está somando logaritmos de mesma base, você multiplica os logaritmandos. No caso, aqui você vai ter o m de Mari Claudinete vezes o n de Nadjara. Traduzindo, a soma de dois logaritmos é o logaritmo do produto e não o logaritmo da soma. Portanto, aqui você tem uma diferença. O logaritmo de uma soma é diferente da soma de logaritmos. Vamos vá. Se aparecer para mim log de m mais n na base A, o que eu faço? Nada. Olha lá, deixa log de m mais n na base A. Agora, não vale apenas para o logaritmo da soma, mas também para o logaritmo da diferença. O logaritmo de uma diferença é igual à diferença de logaritmos? Não. Quando aparecer para vocês a diferença de logaritmos, acabamos de ver. Você vai olhar para onde? Para as bases. Agora, como você tem a diferença entre dois logaritmos de bases iguais, você vai transformar esta diferença em um único logaritmo. O que você faz? Você conserva o logaritmo com a base dada e você vai dividir os teus logaritmandos. Lembra? Numerador, denominador. Numerador, denominador, nesta ordem. Então, neste caso, você vai ter que o teu logaritmando vai ser o m de Mari Claudinete dividido pelo n de Nadjara. A diferença entre dois logaritmos de mesma base é o logaritmo da divisão e não o logaritmo de uma diferença.
Traduzindo, pessoal, o logaritmo de uma diferença é diferente da diferença de logaritmos. Soou que eu estivesse falando a mesma coisa, né? Volta para cá. O logaritmo da diferença é diferente da diferença de logaritmos. Porque a diferença de logaritmos é o logaritmo de uma divisão, ou seja, de uma fração. Ok, vamos que tem mais propriedade aí para nós arrematarmos esta aula com chave de ouro. Vamos nessa! Pessoal, a próxima propriedade nada mais é do que uma potência, ou seja, logaritmo de uma potência. Lembremos que quando eu falo em potência, vem automaticamente à tua cabeça base elevada num expoente. Base expoente, base expoente, base expoente, potência, como nós já vimos em aulas anteriores desta nossa série Matemática Melzinho na Chupeta. E o que eu estou trazendo para vocês é o logaritmo de m de Mari Claudinete elevada no expoente n de Nadjara. Em outras palavras, base expoente, potência. Eu tenho o logaritmo de uma potência. E sempre quando nós tivermos o logaritmo de uma potência, como devemos proceder? Vem cá. Você vai pegar o expoente desta potência, no caso, o teu n de Nadjara, e esse expoente ele passa para a frente do logaritmo multiplicando. Em outras palavras, o expoente n estava aqui, passou para a frente do logaritmo multiplicando-o. Em outras palavras, o logaritmo de uma potência vai ser igual, falando matematicamente, vai ser igual ao expoente da potência multiplicado pelo logaritmo da base desta potência. Deixa eu trazer um exemplo para vocês. Eu tenho o logaritmo de 9 na base 2. Quanto é que vale o logaritmo de 9 na base 2? Porque às vezes, é muito comum em prova, ele coloca uma questão para vocês, onde ele me dá log de, log de 3 na base 2 é tanto. Ele quer o log de 3 na base 2. Mas você tem o log de 9 na base 2. Aí você desconfia. 3 e 9, dá para você fazer o seguinte. No lugar do teu logaritmando 9, dá para colocarmos 3 elevado ao quadrado. Ainda assim, você vai ter a base 2. Agora, professor, dá para cortar, né? Não. Você só pode cortar quando o teu logaritmando e a tua base forem iguais. Quando logaritmando e base não forem iguais, o que você faz? O expoente do teu logaritmando, ele passa para a frente do logaritmo multiplicando-o. Então, neste caso, este 2, ele vai multiplicar o teu logaritmo de 3 na base 2. Você lembra o que eu falei, pessoal, no começo desse exemplo? Aparece nas questões, ele me dá um log de 3 na base 2. Se ele me der o log de 3 na base 2, basta efetuarmos esta substituição, multiplicarmos por 2 e corrermos para o abraço. Agora o que eu quero de vocês é o processo contrário. Veja só, eu tenho um número multiplicando o teu logaritmo. No caso, 2 vezes logaritmo de x na base 5. Pessoal, quando aparecer um valor multiplicando o teu logaritmo, você pode pegar, se for conveniente, este valor e colocar e voltar como expoente do logaritmando. No caso, expoente do teu x. Então você vai continuar com o logaritmo. O logaritmando continua sendo o teu x, a base continua sendo a base 5, e este valor que estava multiplicando o teu logaritmo, ele passa como expoente do logaritmando. Lembremos que pela propriedade, logaritmo de uma potência, o expoente passa para a frente do logaritmo. Agora, simplesmente, eu fiz o processo contrário. E é muito importante para você que está me acompanhando, saber as propriedades dos logaritmos do início para o fim e do fim para o início do princípio do começo. Ok? Vamos nessa! Muito bem, pessoal, a próxima propriedade que eu vou passar para vocês é de extrema importância e isso te ajuda muito em muitas questõezinhas onde alunos utilizam a tal da mudança de base de logaritmos. Muitas delas dá para você resolver com esta dica, com esta propriedade aqui. Vem cá. Eu tenho para vocês o logaritmo de b na base a. Isso vai ser igual a 1 sobre logaritmo de a na base b. Agora, traduza para nós. Eu não sei se você percebeu, mas eu estou trocando as posições do logaritmando b com a base a. Estou passando o logaritmo para o denominador. Traduzindo, log de b na base a é igual a 1 sobre log de a na base b. Agora, você concorda comigo, falando a grosso modo para vocês, que este logaritmo do segundo membro, ele está dividindo? Se eu passar este logaritmo para o teu primeiro membro, ele vai multiplicar. Então, log de a na base b vai passar multiplicando. Então, você vai ter log de a na base b, passou multiplicando o log de b na base a. Eu estou afirmando que o produto entre esses dois logaritmos corresponde à tua unidade. Agora vem uma observação muito importante, direto do túnel do tempo, lá para o teu ensino fundamental. Sempre que eu falar que o produto entre dois valores, sejam logaritmos ou não,
o produto entre dois valores resultar em 1, eu estou afirmando para ti que esses valores são valores inversos. Perceba, pessoal, que inversos não são simétricos. Não tem nada a ver com trocar sinal. Inversos vem de inverter. Ou seja, você vai trocar as posições do numerador com a do denominador. Traduzindo, de novo, sempre que o produto entre dois valores, sejam logaritmos ou não, resultar em 1, eu estou afirmando que estes dois valores são inversos um do outro. Ou seja, se um deles for 2/3, o outro vai ser 3/2. Se um deles for 1/5, o outro vai ser 5/1. Vamos pegar alguns exemplos. Se eu afirmar para vocês que o logaritmo de b na base A corresponde a 1/2, ou seja, 1/2, quanto é que vai valer o logaritmo? Quanto será o logaritmo de A na base B? Perceba, pessoal, que eu troquei as posições do logaritmando B com a base A. A base A foi para o logaritmando e o teu logaritmando B foi para a tua base. Sempre que você inverter as posições entre logaritmando e base em um logaritmo, você vai inverter os valores do numerador e do teu denominador do resultado. Você tem 1/2, aqui você vai ter automaticamente 2/1. Eu vou pegar para vocês dois logaritmos bem comuns em provas de vestibular. E quando as questões são contextualizadas, envolvem, por exemplo, as intensidades de terremotos, tem sempre logaritmo de 2 na base 10 e logaritmo de 3 na base 10, ou seja, os logaritmos decimais de 2 e 3. Quanto é que vale o logaritmo de 2 na base 10 que geralmente é fornecido para vocês em prova? Aproximadamente este cara vale 0,3 ou 0,30. Agora, 0,3 você concorda que é a mesma coisa que 3 dividido por 10. Então, 0,3 é a mesma coisa que 3/10. Agora, se o logaritmo de 2 na base 10 vale 3/10, a pergunta que eu vou fazer para vocês aí de casa, quanto é que vai valer o logaritmo de 10 na base 2? Perceba que a tua base 10 virou logaritmando e o teu logaritmando 2 virou a tua base. E quando você faz essa inversão, automaticamente você vai inverter o numerador e o denominador do teu resultado. Era 3/10, ou seja, 3/10, passou a ser 10/3. E 10/3 aproximadamente vai dar 3,33333333333, uma dízima periódica simples. Tranquilo? Quanto é que vale o logaritmo de 3 na base 10? O logaritmo de 3 na base 10, vamos colocar um valor bem aproximado. Vamos colocar aqui 0,47, 0,48 aproximadamente. Agora, 0,48, pessoal, é um número decimal que, escrito em forma de fração, é a mesma coisa que 48 dividido por 100. Se o logaritmo de 3 na base 10 vale 48/100, a pergunta que eu faço para vocês aí de casa, quanto é que vale o logaritmo de 10 na base 3? Mais uma vez, o logaritmando 3 passou a ser a tua base e a tua base 10 passou a ser o teu logaritmando. Quando houver troca entre logaritmando e base, você vai trocar as posições do numerador com a do denominador. Neste caso, você vai ter 100 dividido pelos teus 48 e aí é só correr para o abraço. Tranquilo, pessoal? Bom, aí nós vamos fechar as propriedades por enquanto, mas fique ligado porque nós vamos falar muito mais sobre vários assuntos da matemática. Inclusive, você pode colocar aí, pessoal, nos comentários qual assunto você gostaria que eu trouxesse aqui para o nosso canal, perceberam isso? Para que nós possamos brincar dentro da nossa série Matemática Melzinho na Chupeta. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e não ficar fora dessa, ok? Aquele abraço!